paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no estudo no áudio 20, meus irmãos, de 2 Samuel, né? Nós estamos no áudio 20 e também estamos no capítulo 20 e o versículo 7, né? Agora vamos continuar a nossa história. Davi está restabelecendo seu trono, né? Ó. Vamos lá, verso 8 do capítulo 20 de 2 Samuel. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com uma espada, em teus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, caiu. E disse Joabe a Amasa, vai contigo bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela. E lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez. E morreu então Joabe e Abissai, e então morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse, quem há que bem queira a Joabe e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou-se sobre um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiam a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicre. E passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, ouve, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher, tu és Joabe? E disse ele, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva. E disse ele, ouço. Então falou ela, dizendo, antigamente costumava-se falar, dizendo, certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me-o só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançado a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou ao todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão, sobre os tributos, e Jeosafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seba, o escrivão, e Zadok, habitário, os sacerdotes, e também Ira,
e o Jairita era o oficial mor de Davi. Aqui nós terminamos com a morte, né, de Seba, um homem que fez mal a Davi. Davi mandou caçá-lo e eles foram e matou, né? No verso 26, finalizamos esse capítulo 20 e entraremos agora no capítulo 21. Só que agora Israel, ela vai sofrer fome, né? Israel vai passar um grande aperto aí. Vamos ver? E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça, e que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então, o povo de Gibeá, eles queriam 7 homens da família de Saul pelo mal que eles tinham feito, né? Então Davi falou: tudo bem, então a gente vai pagar a dívida que tá aí. Eu vou te dar os 7 homens. Entre eles era para ser Mefibosete também, mas ele não deu Mefibosete. Por quê? Porque ele tinha um juramento com Jonatas, filho de Saul e pai de Mefibosete, príncipe do reino naquela época. Verso 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, nos princípios da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Né? Ela foi proteger o corpo do filho e os seus parentes. Né? E foi dito a Davi que o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, né? Toda a família de Saul. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, que ele era de lá, né? Na sepultura de seu pai, Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. É complicado. Aí, meus irmãos, é complicado, né? Eles tinham que pagar uma dívida e a dívida foi paga com sangue, né? Isso é muito complicado. Agora, 4 guerras aconteceram ali contra os filisteus. Vamos ver? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel.
E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Ele ficou cansado, meus irmãos, de tanto lutar naquele dia, né? E Isbibenote, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. E sabe o que aconteceu? Só vou te falar amanhã. Você quer acompanhar comigo? Só amanhã. Eu vou parar aqui no verso 16, né? E a gente vai continuar essa história amanhã. Meus amados irmãos, a lição de casa de hoje é Provérbios 3:1. Provérbios 3:1. Meus irmãos, eu tenho estudos que dá para você estudar no celular. São PDFs. Custa R$5 cada um. O dinheiro que você me ajudar é para as cestas básicas, meus irmãos, tá bom? Olha só. Eu tenho um estudo lá chamado Conhecendo o Temor. Você precisa saber disso. Você tem que ter entendimento de se você tem temor a Deus ou não. Custa R$5. Também tem um estudo lá chamado A Chave que Abre a Porta do Reino, né? Se tem uma porta no reino, como é que a gente faz para entrar por ela? Você vai aprender nesse estudo. Também tem um estudo lá de R$5 chamado Discipulado, meus irmãos. Está na hora de você ter um bom discipulado, não é verdade? Então, vai lá, você vai gostar bastante. E um estudo maravilhoso chamado O Apocalipse. Quer entender o que vai acontecer nos últimos tempos? Então, vai lá, R$5 e você vai adquirir esse estudo maravilhoso, né? Por hoje é só, meus irmãos. Amanhã tem mais. Olha só, pastor, qual telefone eu peço qual telefone que eu peço o meu PDF? 11 9 3426 1924. Amém? Com esse telefone você pode falar diretamente comigo, ou com meu filho, né? Desculpa, com meu filho, e vocês receberem lá, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.